de tanta coisa que eu podia fazer, eu inventei moda de fazer o que soa mais contra-intuitivo. Eu peguei a Godot Engine para fazer uma aplicação comum que não é um jogo, que é só um CRUD básico. E a ideia surgiu porque eu estava fazendo uma aplicação para web, para eu estudar. E aí eu tive a brilhante ideia de tentar replicar as mesmas coisas, só que na Game Engine, porque eu achei que ia ser uma boa ideia reaproveitar os recursos gráficos de UI. Meio nada a ver de primeira, mas essa ideia não é nova. Tem uma apresentação no canal oficial da Godot sobre o uso da engine para projetos de software que não sejam jogos. E já existem vários softwares grandes que foram feitos em cima da Godot, como a própria Godot RPG in a Box, que também é uma game engine, algumas ferramentas de pixel art e desenho como Pixelorama e Pixelwolver, ferramentas para criação de mapas e dungeons como Dungeon Draft e Wonder Draft, e até editores de arquivo como o GodSVG para editar arquivos de imagem SVG. São bons exemplos, mas será que é viável para qualquer um fazer? Ou melhor, será que é uma alternativa boa comparada a outras tecnologias? E a resposta é que depende. E eu vou dar os meus 5 centavos de contribuição para esse assunto nesse vídeo, mostrando o que eu tentei fazer. O meu projeto original, que eu estava fazendo para estudar, era um site para registrar reviews de livros, voltado para pessoas que gostam de ler e anotar algumas coisas ou fazer uma resenha no final. Então o MVP era bem simples. Eu só precisava implementar as funcionalidades de adicionar, alterar, remover e consultar essas reviews. Só isso. E as tecnologias que eu escolhi foram TypeScript e Angular para o front-end, Python e Flask para o back-end e SQLite como banco de dados. Eu não cheguei a publicar essa API em lugar nenhum, então não tem um servidor com banco de dados para ela integrar. Eu só publiquei o front-end no GitHub Pages, que é de graça, para eu mostrar para algumas pessoas. Então tudo que as pessoas que acessam estão alterando está gravando no local storage do navegador. Assim, enquanto as pessoas usarem o mesmo navegador, tudo vai estar lá. E também tem suporte a PWA, o que significa que esse site pode ser instalado com o aplicativo no desktop e no celular, sem precisar estar em uma loja oficial como a Play Store ou a Apple Store. E até aqui, tudo beleza. E foi enquanto eu estava fazendo tudo isso que eu tive a brilhante ideia de e se eu tentar fazer a mesma coisa na Godot? Uma ideia bem inocente, que na minha cabeça de programador, eu não levei em conta de que eu sou péssimo para design e coisas de UI. Normalmente o que eu faço são sempre alguns menus com poucos botões e texto. E alguém pode estar se perguntando, mas isso não é um desperdício de processamento? Uma aplicação dessa numa Game Engine, já que um site tudo é estático e a Game Engine redesenha tudo a cada frame? E a resposta é que sim, é um desperdício de processamento mesmo. Por isso que para essa ideia ter algum sentido, a gente tem que colocar uma configuração no nosso projeto, que é o modo de baixo processamento. E isso fica nas configurações avançadas. É só habilitar isso aqui. E o que isso faz é que a engine vai demorar um pouco mais para redesenhar os componentes e só vai fazer isso quando for necessário. Agora para o projeto de fato. Eu deixei aberta a minha página para ir acompanhando o que eu devia ir fazendo e como que eu podia organizar. E eu decidi primeiro replicar todo o layout e ter cada coisa no seu lugar e depois implementar as lógicas. Levando em conta que cada parte da página é um componente próprio em Angular, eu vou seguir o mesmo paradigma disso e estruturar na Godot. Então eu comecei pelo mais básico, que é implementar a navbar, usando os nodes de UI que eu conheço, o panel container e o box container, e o de margem ali também. O projeto vai acabar ficando cheio disso, você vai ver. E coloquei o mesmo texto e ícone, tentando dar uma estilizada, muito entre aspas, para não ser o mesmo fundo cinza de quando a gente inicia o projeto. Aí agora em vez de cinza ele tá branco. Até aqui tava beleza, e foi na hora de começar outras partes que eu comecei a perceber uns probleminhas, que é a questão de espaço e ancoragem das coisas. Porque para isso aqui ser responsivo, todos os componentes têm que estar com uma ancoragem bem definida de onde e como eles vão crescer ou se expandir. Por exemplo, essa navbar, ela está fixada para sempre ficar no topo e expandida horizontalmente. Por isso que a faixa branca vai certinho de ponta a ponta e está sempre no topo da tela. Sem isso, ela ia ficar com o tamanho que os nodes filho dela iriam ocupar. E aí já não ia estar muito certo o tamanho. E o problema do espaço é que se não cuidar, os painéis podem acabar se sobrepondo e ficando um por cima do outro. E aí para resolver isso, eu uso um monte de VBox Container e HBox Container
para organizar as coisas vertical e horizontalmente. Essa foi a melhor solução que eu consegui encontrar e foi tudo que eu comecei a usar. Só que eu comecei a me questionar se esse era o jeito certo e mais eficiente de organizar a hierarquia, porque além de usar VBox e HBox para tudo, eu ainda tinha uma outra camada de painel que eu usava na ideia de separar melhor as coisas. Só que tinha muito painel, e era o mesmo sentimento de estar usando tag div aonde não precisava, ou que podia ser qualquer outra coisa para deixar a semântica melhor. Até que eu resolvi abrir o GitHub do cara que apresentou a palestra, e eu baixei o projeto dele na minha máquina para analisar o que ele fez, e de fato, usar painel container à torta e à direita é igual usar div dentro de div, é redundante. Então eu fui removendo e reajustando, porque elas não estavam fazendo diferença nenhuma no projeto, isso estava inflando a hierarquia com nodes que não estavam tendo uma utilidade. Com finalmente o que eu queria de interface minimamente decente, eu comecei a escrever código e fazer a lógica dos botões, e encher os scripts de comentário tudo com alguma coisa para ir fazendo. Eu quebrei a cabeça um pouco com coisas que devia estar mostrando e não estavam, porque dependendo do que o usuário vai fazer, eu mostro e oculto certos botões. Eu quebrei a cabeça também quando eu quis fazer coisas mais elaboradas que são fáceis em qualquer framework web, mas que aqui não existem, como esse efeito de recolher e expandir do card, que é algo feito com CSS. Aqui eu iria ter que fazer alguma tramóia com animação e shader, então eu nem cheguei a tocar nisso dessa vez. E eu comecei a perceber que algumas coisas que parecem bem simples em outras ferramentas, com a Godot eu ia ter que reinventar a roda. Nesse caso do card que expande e recolhe, eu simplesmente não fiz animação e ele só aparece e desaparece. Se no outro projeto eu tinha um banco de dados e um local storage no navegador para armazenar os dados, aqui eu usei a forma mais fácil, que foi jogar tudo para um arquivo JSON. Não é o mais recomendado, dá para fazer com os resources da engine, mas um JSON também é um formato fácil de manipular e de fazer parse. Eu criei um script global com as operações básicas que um CRUD precisa para consultar, criar, alterar e remover um registro. E a última coisa que eu fiz foi colocar uma barra de scroll e parar por aqui, porque eu sinceramente já estava repensando a minha decisão de fazer esse experimento. Eu passei um pouco de trabalho para me acertar colocando tudo no lugar, talvez porque eu já não seja uma pessoa muito do design e de UI. Eu tive mais dificuldade de manter os componentes de tela no lugar do que centralizando uma div. A parte do código e de lógica foi bem tranquilo. O código é sempre o menor dos nossos problemas em qualquer projeto. E então, dá para fazer um software aqui, um aplicativo de celular? Dá, é uma boa ideia. Por pouco que eu fiz, eu diria que não. Tem muitos nodes de controle que não tem uma documentação clara. Eu tentei usar várias coisas que não parecia ter efeito. Eu tinha uma cena de teste que eu jogava coisas lá e tentava usar para ver como que elas funcionavam, mas parece que tem algumas coisas que não estão prontas e nem seguindo a documentação oficial tinha o mesmo resultado. E vários posts no fórum e no Reddit também sem uma resposta. Existem, sim, produtos que fizeram essa abordagem dar certo, mas eu acho que a barreira de entrada parece ser um pouco alta. Tem umas coisas que parecem muito simples, mas tu tem que dar seus pulos para poder fazer funcionar. Falta gente fazendo esse tipo de projeto para validar a ideia. Eu acho que para desenvolver um software convencional na Godot, tem que amadurecer um pouco mais a ideia e ter mais gente tentando para aperfeiçoar esses processos. Então, para jogos, é uma ótima ferramenta. Para fazer um SaaS, eu duvido. Linguagem de programação, framework, game engine, tudo é ferramenta. Umas vão ser melhor que outras em determinada aplicação, e umas não significa que só porque tu pode fazer alguma coisa nela que tu deva. Eu quis fazer para no mínimo tirar isso da minha cabeça. Inicialmente eu queria replicar tudo, mas eu fui diminuindo o escopo porque eu já não estava achando mais uma boa ideia, sinceramente. Foi bom ter tentado pelo menos. Todos os repositórios vão estar no meu GitHub, os links na descrição, para quem quiser olhar, baixar e modificar. Eu vou deixar o link também do MVP do meu aplicativo web, sobre reviews de livros para quem quiser olhar. E eu podia ter ido fazer qualquer outra coisa mais útil do que isso, mas é o que temos para hoje. É isso que acontece quando uma pessoa tem uma ideia e muito tempo livre. Obrigado pela atenção se você chegou até o fim desse vídeo. Deixa um like, um comentário aí para engajar e até a próxima.